As minorias sempre foram um vetor importante de transformação social por colocar em questão o próprio funcionamento da sociedade. O movimento feminista, por exemplo, abriu espaço, além de abrir espaço para outros modos de ser mulher, colocou em questão uma certa relação conjugal, um certo modo de ser homem, uma relação com o mercado de trabalho. A homossexualidade, por sua vez, ela traz um questionamento sobre o monopólio das formas de amar e de desejar, o monopólio da forma de se relacionar com o corpo, de se relacionar com a diferença, de se relacionar com a própria relação conjugal. Pensando nessa potência das minorias, de desestabilização do campo social, na sua potência de transformação da realidade, haveria uma forma, você vislumbra uma forma de articulação entre essas diferentes minorias, numa luta que seja comum, e comum não no sentido de igual, de homogênea, mas no comum naquilo de comunga, né? De partilha de uma luta que é ampla. Olha, eu não só vislumbro, né, uma comunhão desses diferentes movimentos de minorias, uma comunhão dessas diferentes minorias, eu não só vislumbro como acho necessária, acho possível, acho desejável que a gente se articule. E acho que no Brasil, e de certa forma no mundo, a luta do movimento LGBT contra o seu principal inimigo, que é o fundamentalismo religioso, tem de alguma maneira agregado, trazido ali, gravitando de maneira satélite esses outros movimentos. Mas o próprio movimento LGBT precisa fazer uma revisão histórica de si mesmo, quer dizer, não haveria movimento LGBT se não fosse um movimento feminista. Eu acho que o movimento LGBT tem que ser mais L mesmo, sabe? Tem que ser feminista, porque as feministas não fizeram um questionamento. Antes de todos os questionamentos que você relacionou, feitos pelo movimento feminista, o movimento feminista questionou a língua, que é a principal instituição de reprodução de preconceitos e de valores. As mulheres questionaram a língua, quer dizer, como a ordem masculina se materializa na língua. Afinal de contas, eu sempre brinco isso com os meus alunos. Quando eu entro em sala de aula no primeiro dia, eu digo, bom dia meninas, e aí os meninos se levantam e falam, peraí professor, que é isso? Que tem homem também. Eu falo, mas é um defeito? É uma ofensa tratá-los como mulher? E a partir daí eu começo a problematizar toda a questão da nossa ordem. Quer dizer, por que as mulheres tiveram que se submeter tanto tempo a serem tratadas coletivamente no masculino, como se esse princípio fosse o princípio soberano, fosse o princípio melhor, naturalmente melhor que o princípio feminino. Então as feministas puseram em questão a língua, puseram em perspectiva a língua, deram opacidade à língua, e isso não é pouca coisa, porque quando você dá opacidade à língua, você está falando de uma instituição que nos constrói como sujeito. Aí a gente lembra de Lacan, né? Lacan vai dizer que todo o inconsciente está estruturado como uma linguagem. Sim. Então o inconsciente é o nosso grande motor. A gente pensa a gente existe pelo que a gente não pensa, que é justamente o inconsciente, que é o contrário do que diz Descartes, eu penso, logo existo. Né? A consciência tem uma primazia, mas o inconsciente tem um papel muito maior. Então o movimento LGBT precisa voltar a ser feminista. E com isso, e ao voltar a ser feminista, de alguma maneira a gente traz ali o movimento negro, que é o movimento mais resistente a se engajar nessa luta contra a ordem masculina. Né, o movimento negro, a despeito toda a minha solidariedade com o movimento, minha relação com o movimento negro, no enfrentamento da intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana, né, no enfrentamento do estigma sobre a negritude, a despeito dessa parceria, o movimento negro ainda é muito resistente, porque o movimento negro está eivado de machismo e de homofobia, entendeu? Mas eu acho que é possível sim, que a gente se articule numa grande frente, porque um inimigo maior está se levantando aí, no Brasil e no mundo, que é o fundamentalismo religioso. As religiões abraâmicas, elas têm recrudescido, assim, quer dizer, toda religião também é um campo, né? A gente não pode tratar de maneira monolítica. Há tensões internas dentro do judaísmo, né, entre o sionismo, os não sionistas, né? Há tensões internas no islamismo e há tensões internas no cristianismo, claro. Mas, de uma maneira geral, os fundamentalismos dessas três religiões têm ganhado expressão no mundo. E são esses fundamentalismos que reafirmam a ordem masculina, quer dizer, a ordem da dominação masculina, para usar uma expressão de Bourdieu.
esses fundamentalismos reafirmam isso. E essa dominação masculina, ela não se abate só sobre a mulher, sobre a opressão sobre a mulher, é a opressão sobre nós homossexuais também. Então não tem como nós, gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneros e mulheres heterossexuais, não nos unirmos numa luta. E com isso trazer, claro, os negros que são estigmatizados pelo racismo, quer dizer, todas as vítimas do racismo, como os negros, as populações originárias, os povos indígenas, o povo judeu e o eterno antissemitismo. Não tem como a gente não se articular numa grande luta e dizer, olha, precisamos afirmar um mundo plural, um mundo em que a diferença seja garantida, o direito à diferença seja garantido, mas o acesso aos bens seja igualitário, né? Quer dizer, porque não é essa questão, não quero elidir a diferença, não quero a normalização e a normatização da sociedade. Eu não quero todas as pessoas umas iguais às outras. A nossa riqueza é a nossa diferença. Agora, a gente não pode permitir que essas diferenças sirvam para hierarquizar as pessoas, né? Para achar que brancos são superiores a negros, que gentios são superiores a judeus, que não índios são superiores aos povos indígenas, que heterossexuais são superiores a homossexuais e que homens são superiores a mulheres. A gente tem que destruir essas hierarquias, né? Preservar a diferença garantindo o acesso igualitário ao direito. Essa é a luta que a humanidade vem travando desde que se entendeu né? E quem venceu com 55% dos votos foi Jean Willis. Em 2005, quando você estava no Big Brother e foi questionado sobre o porquê de ter recebido o maior número de votos para o primeiro paredão, você pontuou a possibilidade de ser pelo fato de ser homossexual. Naquele momento, você fez uma denúncia de uma possível homofobia que estivesse sofrendo dentro da casa, e a relação do público com você se fortaleceu e foi se transformando durante o programa, a ponto de você vencer o reality. Se fosse hoje, diante desse quadro atual de discussão da homossexualidade no Brasil, dessa provocação do fundamentalismo religioso no Congresso, em outros espaços, em questionar os direitos dos homossexuais, você acha que venceria o programa? Eu acho que eu venceria, sim, porque essa discussão não estava ausente naquele momento, certo? Eu conquistei a audiência, não foi pelo fato de ser gay. Eu produzi diferentes identificações, eu tinha essa capacidade de produzir diferentes identificações com a audiência. A audiência se conectava comigo, não necessariamente pelo viés da identidade sexual, né? Por eu ser gay. Havia pessoas que, inclusive, não queriam sequer que eu dissesse que eu era gay. Não disse que era gay não, por favor, eu adoro ele, mas não disse que era gay. Porque esse é um problema, era um problema para as pessoas. Na verdade, eu produzia identificações diferentes, eu era professor, e aí tinha essa coisa, né, de levar para um programa de massa que é associado à exposição da beleza, a voyeurismo, um repertório cultural. Eu lembro que o Arthur Chechel, quando eu saí, claro que eu vi isso antes, dentro da casa não podia ver nada, mas quando eu saí eu vi que o Arthur Chechel escreveu um texto falando que, nossa, é um escândalo uma pessoa citar Dias Gomes, o Santiquete de Dias Gomes dentro do... Bom, tinha essa identificação, havia uma identificação das mulheres, assim, que independia de eu ser gay, que assim, eu era o cara, o braço amigo das mulheres, a minha relação com as meninas da casa levava essa identificação das mulheres lá fora. Pô, eu queria ter um amigo como o Jean, né? Aquele amigo que não quer comer, né? Não é aquele cara que toda mulher que se aproxima de um homem heterossexual, ela sabe que paira ali em algum momento a hora em que ele vai tentar comê-la. Então ela não pode se abrir. E o amigo gay é aquele cara que não vai comer, mas é homem, portanto tem uma cabeça masculina, pode dar umas dicas. Aí tinha essa identificação. Tinha identificação com a questão nordestina, eu sou baiano do Nordeste, o Rio de Janeiro tem uma população migrante enorme, São Paulo também, quer dizer, a própria população que está lá no Nordeste se viu identificada, os nordestinos são muito difamados e representados de maneira muito negativa na mídia. Então ver um nordestino com aquelas características, pô, inteligente, tal, eu até esqueço que ele é gay, mas que bacana, esse cara lá tá honrando. Aí tinha a minha relação com a família, né? Eu sou muito família, adoro minha mãe, meus irmãos, minha história de vida. Minha história de vida é a história do brasileiro comum. Eu fui gerando diferentes representações que me levaram à vitória. Se eu fosse só
se tivesse em jogo só a identidade sexual, não ganharia, porque todos os outros homossexuais que vieram depois, inclusive a tentativa de constituir os homossexuais como grupo dentro da casa, que houve uma edição que eles tentaram criar, não deu certo. Não produziu essa mesma identificação. Então, e hoje é a mesma coisa. Eu não ganhei o título de melhor deputado do Brasil à toa. É porque eu gero diferentes identificações. Há pessoas que me detestam, e também provavelmente há pessoas que me detestavam na época do Big Brother. Os homofóbicos, né, vão me detestar sempre. E já me detestavam naquela época, afinal de contas, eu não tive 100% dos votos. Eu não tive 100% dos votos, e por pouco talvez a menina branca, loura, bonita, né, dos olhos verdes, do sul do país, não ganha. Por pouco ela não ganha. Então, só para lhe dizer que o que está posto hoje, estava posto naquela época. A diferença é que naquela época não tinha redes sociais, por incrível que pareça, em 2005 ainda não tinha as redes sociais. Parece tão né, pouco tempo, tão próximo, mas a verdade é que não tinha. Não tinha as redes sociais, não tinha essa batalha, não tinha a constituição das fanpages que tem hoje em torno do programa. Mas eu fico honrado de ter feito o programa e de ter politizado aquele programa. Você comentou que em 2005 não tinha redes sociais, por tão pouco tempo, tantas transformações se passaram, né, em 8 anos. Queria saber se você acha que a visão do senso comum a respeito de pessoas que amam pessoas do mesmo sexo mudou nos últimos 8 anos. Eu acho que mudou, acho que vem mudando, mas é claro que para toda mudança e para toda visibilidade, como eu disse lá no início, sempre tem uma contrapartida. Quer dizer, na medida em que os homossexuais conquistam visibilidade e estima por meio dessas transformações nas tecnologias da comunicação e da informação, quer dizer, não só por isso, mas também por isso, por conta dessas transformações, há uma reação na mesma proporção. Então, esse fundamentalismo religioso, ele é uma reação a essas transformações inevitáveis da sociedade. A família mudou. A família hoje tem múltiplas faces. Né? Eu acho que o amor que não ousava dizer o nome, para citar Oscar Wilde, está ousando dizer o nome. E isso provoca uma reação dos conservadores, de quem quer ver as bases da sociedade intactas, não mudando, para quem quer manter seus privilégios. Essa é a verdade. O que está em jogo aí são os privilégios de um grupo que gozou de privilégios sob a opressão de outros grupos. E esses outros grupos agora estão dizendo, peraí, chega, vamos batalhar aí. E essa não é uma batalha fácil não, mas acho que mudou sim, mudou muito. Uma novela das 8 tratar agora de um casal que está pleiteando adotar uma criança por meio de reprodução assistida é a prova de que essa sociedade mudou. E que bom que ela está mudando. Vai haver reação, mas temos que estar atentos e fortes para a reação. Para a gente terminar, Jean, o que te faz perseverar nessa luta? Assim, o que tem te movido até aqui? O que você identificaria como sendo um motor que te faz não parar? A vida. Existe um motivo maior para não parar do que a própria vida? A vida tem que ser algo que vale a pena viver. Você entendeu? A vida é tão curta, é um hiato tão curto se a gente for pensar nisso, né? Se ela não for um lugar bom para todo mundo, de que sentido tem a vida? Então o que me motiva é a vida, é o bem das pessoas, é que elas vivam bem esse ato entre nascer e morrer, já que somos todos uma bomba relógio, estamos todos programados para morrer um dia. E se isso é inevitável, se todos nós vamos morrer um dia, porque é da natureza humana, que até o dia em que a gente morre, a gente tem uma vida digna, materialmente, que a gente tenha direito à comida, que a gente tenha direito a moradia e que a gente tenha direito a um ambiente saudável, que a gente tenha direito ao corpo, que a gente tem direito sobre o nosso corpo de fazer o que ele quer, que a gente possa gozar da liberdade, que a gente possa amar com liberdade, que a gente possa trepar com liberdade, entendeu? Que a gente possa conviver, que a gente possa festejar, que a gente possa acreditar e não acreditar com liberdade. É isso que me move. Obrigado, viu, Jean? Obrigado mesmo. Foi ótimo. Foi? Foi, né? Foi? Obrigado, gente. Vamos fazer uma foto? Onde vocês dois sentados? Sentado primeiro? Ok. Quando vai dar a finalização, Vamos mandar para vocês.